Sejam bem-vindos a mais uma aula de Princípios de Melhoramento Animal. O assunto da nossa aula de hoje é Noções de heterose e cruzamento. O objetivo da aula de hoje é heterose, importância e estimação, cruzamentos, motivos para realizar, composição genética dos produtos, tipos de cruzamentos mais comuns e situações adequadas a cada cruzamento. Como que a gente melhora a genética do nosso rebanho? Uma das formas de melhorar é através da seleção, em que a gente escolhe os melhores indivíduos de uma população e aumenta o quê? A frequência dos genes favoráveis a essa população, em teoria, e na prática a gente aumenta o quê? Melhora a média produtiva dessa população. Mas essa não é a única forma. Uma outra forma de você ter um progresso é através do cruzamento, em que você introduz animais migrantes ou sêmen, né, com características distintas do seu rebanho nativo, pode ser com médias melhores de produção, né? Então você causa alterações nas frequências gênicas e genotípicas, né, do rebanho de forma favorável através da introdução de material genético. Vou fazer uma pergunta para vocês. E o acasalamento? O que é o acasalamento? Também chamado de cópula, consiste no ato de união dos dois indivíduos de uma espécie animal que pode gerar como produto novos indivíduos. Geralmente ocorre entre um macho e uma fêmea, exceto em espécies hermafroditas. Qual que é a importância do acasalamento? A principal é a perpetuação da espécie, né, através da geração de novos indivíduos, mas não é só isso, é a recombinação cromossômica, em que a gente gera variabilidade genotípica e a possibilidade de seleção natural, né? De você acabar eliminando problemas adaptativos e reprodutivos. Se o slide anterior continha a definição de acasalamento, qual que vai ser a definição de cruzamento? Então, o cruzamento é diferente. Muitas vezes a gente trata cruzamento como tudo, né? Como o acasalamento. Mas no melhoramento animal, o acasalamento ele ocorre entre indivíduos da mesma espécie, mas de características genéticas distintas, ou seja, de raças distintas, de variedades, ao menos variedades distintas ou linhagens distintas, né? Então, quando você a importância do cruzamento é que você combina características de raças distintas, né? Você pode também introduzir genes de um grupo em outro grupo. Você pode alcançar progresso genético mais rápido. E você pode aproveitar a heterose proveniente desse cruzamento. Então, se a gente viu o que era o acasalamento, o que era o cruzamento, falta aqui a hibridação. Embora no melhoramento de planta ela tenha outra conceituação, no melhoramento animal o termo hibridação vai ser utilizado para animais que são provenientes do cruzamento, do acasalamento entre indivíduos de espécies distintas. Por exemplo, a mula, a égua com o jumento, o zebralo, a zebra com o cavalo, o ligre, leão com a tigresa, o tambacu, tambaqui com o pacu, o leopon, leopardo com a leoa, o ruarizo, que é a lhama com a alpaca. Quando você cruza os indivíduos, o resultado são animais com composição genética mista, né, entre as raças, popularmente conhecido como grau de sangue, né? Então, a definição, o grau de sangue nada mais é do que a forma de contabilizar
a proporção esperada de cada agrupamento genético, considerado no cruzamento realizado ou programado. Então, uma proporção. Mas tome cuidado porque se você falar composição genética ou grau de similaridade genético para um produtor ou no meio rural, talvez esses termos não sejam muito conhecidos. Talvez o termo grau de sangue vai ser mais conhecido. Por outro lado, dependendo do pesquisador que você utilizar o termo grau de sangue, talvez ele até ache uma conversa com você, porque para alguns é muito errado. Por quê? Olha, vamos pegar como exemplo, meu pai tem sangue B e eu tenho sangue O. Então, e você pode ter sangue O. Então, meu sangue, meu tipo sanguíneo, por exemplo, é mais parecido com o seu do que com o meu próprio pai, entendeu? Então, o grau de sangue é uma terminologia antiga, quando se não conhecia genética ainda direito, né? Então, é mais correto a composição genética ou agrupamento genético. Mas dependendo da pessoa que você falar, esse aqui é o que ela vai entender. Então, importância: conhecer a proximidade dos indivíduos, né, com cada agrupamento genético, estimar a melhor composição genética de cada sistema produtivo. Isso aqui é muito interessante. Porque, olha, pensa no Brasil, é um país de dimensões continentais. Se parar para pensar que uma única raça ela sempre vai ser melhor em qualquer situação, em qualquer sistema de produção, em qualquer condição, em qualquer bioma, isso é muito difícil de ocorrer. Então, pode ser que um cruzamento dê resultados melhores do que uma raça pura em algumas condições, né? Então, e podem ser que graus diferentes, composições genéticas diferentes entre essas raças, deem um resultado melhor numa região, e quando você vai para outra região, uma outra composição genética dá um resultado melhor. Então, isso é bem interessante de se estudar. Calcular e recombinar complementariedades de genótipos em diferentes graus de composição, etc. Legal. Alguns tipos básicos de grau de sangue, né? Se você juntar um indivíduo da raça A com o indivíduo da raça B, vai ficar o que o resultado? Um meio AB. Isso aqui é a composição genética dele, também chamado de grau de sangue, né? Ele é metade de A e metade de B. Também pode ser escrito como meio de BA. Aqui vamos pensar agora no indivíduo que é 3 quartos. Esse aqui era o chamado meio sangue, né? O 3 quartos pode ser, por exemplo, você cruzou um indivíduo A com um indivíduo meio sangue AB. Então você gera o indivíduo 3 quartos AB. Só que aqui ó, tem um X num quarto BA. Por quê? Porque existe uma nomenclatura que a gente usa em que a gente sempre coloca primeiro o valor do de maior composição genética, que é 3 quartos, um quarto é o de menor, um quarto é o que sobra, né? Então ele é 3 quartos de A, então eu vou lá e omito um quarto de B. Mas eu não poderia colocar um quarto de BA, porque na minha nomenclatura, por padrão, eu não permito que comece com o de menor grau, o menor composição genética, eu começo sempre com o de maior. Então vamos para os 5 oitavos. Se eu cruzar um indivíduo puro B com um 3 quartos AB, o meu resultado vai ser o indivíduo 5 oitavos BA. Então, mas eu não posso chamar ele de 3 oitavos AB, porque a maior composição genética, o grau maior, é do B. Agora, você entendeu por quê? Provavelmente aqui, ó, do A com B, ficou metade AB, você entendeu por que é meio AB. Mas você entendeu por que o A com o AB deu um 3 quartos? Então, se você parar para pensar, ó, vamos fazer aqui um indivíduo A. Indivíduo A, vamos falar que o A é a cor vermelha. Ó. Então, ele é todo vermelho, certo? O indivíduo AB, ele vai ser o seguinte, ele vai ser metade B, que é a cor azul, e metade A.
Então, se eu parar para pensar, ó, o indivíduo produto dos dois, ele vai receber o quê? Ele vai ser o quê, ó? Ele é uma, duas, três partes de A e apenas uma parte de B. Em quantas partes? Um, dois, três, quatro. Então, uma forma simples, ó, conseguimos já. Ó. O filho resultante, né, quando eu combinar esses dois, vai ter, vamos combinar aqui, ó, ele vai ter três partes de A e apenas uma parte de B. 3 quartos AB. E esse aqui, ó, vamos fazer uma brincadeira com esse aqui, que é o 5/8, vamos ver se funciona. Então é um indivíduo totalmente B, cruzando com um 3 quartos AB. 3 quartos AB, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Separar, se é 3 quartos, vamos separar em 4 partes. Então vamos pintar 3 de vermelho. E apenas uma de azul. Então agora eu vou combinar esse indivíduo para gerar um filho, né? E eu tenho quantas partes no total? Olha, se eu separar, eu tenho que separar sempre igual. Se esse aqui, ó, é 3 quartos, então esse B aqui, ele é 4 quartos, que é um inteiro. É, ó, 1. Olha que número interessante o número 1. O número 1 é 50 sobre 50, é 100 dividido por 100, é 50 mil dividido por 50 mil, é A dividido por A. Toda vez que você dividir um número por ele mesmo, é o número 1. Então, o 1 também pode ser escrito como 4 sobre 4, para a gente utilizar a mesma base que o indivíduo 3 quartos. Então, a gente tem 4 de azul aqui, e aqui a gente só tem um de azul. 1 mais 4 dá o quê? 5 oitavos de azul. O azul é o quê? Era a raça B. Sobra 1, 2, 3 da raça A. Então, 5 oitavos BA. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Beleza? Então, o indivíduo resultante aqui, ó, produto desses todos, ele tem um total de 8 partes, sendo que 1, 2, 3, 4, 5 são azuis e 1, 2, 3 são vermelhas. Então, para entender a nossa notação, né? 3 quartos de AB, falta quanto? Se é 3 quartos de A, falta quanto para B? Falta 1 quarto de B. Só que a gente omite a proporção da raça de menor composição e deixa só a de maior, certo? Essa é a nossa notação. E como que a gente calcula? Vamos fazer isso aqui, ó, 3 quartos de AB com B puro. Então, para calcular, não é muito difícil, tem várias formas. Uma é você usar aquelas pizzazinhas que eu usei no slide passado, e o outro é você fazer um cálculo aqui, ó. Olha só que interessante esse cálculo. Eu tenho o quê? 3 quartos de A, então sobra 1 quarto de B. Então, 3 quartos de A, desse indivíduo, e 1 quarto de B. E aí, nesse indivíduo aqui, eu já tenho o quê? 0 quartos de A. Por que 0 quartos? Eu estou usando a base 4, vou usar a base 4 para todo mundo. E B no B não tem nada de A. E 4 quartos de B, porque ele é todo B, esse indivíduo. Aí, como eu já misturei no filho aqui embaixo, eu coloquei aqui, misturei aqui o A com A e o B com B, para ficar mais fácil de calcular. E dividi todo mundo por 2. Por que eu dividi por 2? Porque um vem do pai e o outro vem da mãe. Então, cada pai passa a sua metade. Vai funcionar se a gente fizer desse jeito. Então, vamos pegar aqui e vamos ver se deu certo.
o 3 mais 0 dividido por 4 e depois dividido por 2. Então, 3 dividido por 4 e dividido por 2 de novo, fica 3 oitavos de A. Aqui eu tenho 1 mais 4 dá 5. 5 dividido por 4 e dividido por 2 vai ficar 5 sobre 8. Então, 5 sobre 8 é o de maior composição, então o B passa para frente e o A omite a composição dele, que era 3 oitavos. 3 oitavos mais 5 oitavos, 3 mais 5, 8. 8 sobre 8, 1. Fechou. Agora eu vou dar 15 minutos para vocês resolverem esse. Aí 5 minutos para o A, 5 minutos para o B e 5 minutos para o C. E assim que vocês terminarem de resolver, vocês despausam o vídeo e a gente vê se a gente chegou no mesmo resultado. Ó, agora que você já terminou, vamos ver aqui ó, se a gente chega no mesmo resultado. Então a gente tem 3 sobre 4 de A mais 1 sobre 4 de B, que está cruzando, ó, que não é multiplicação, é o cruzamento, tá bom? Com um indivíduo 4 sobre 4A, vou colocar tudo já na mesma base para facilitar, que é esse indivíduo aqui, mais 0 sobre 4B, não tem nada de B. Aí eu vou pôr para cruzar, já para gerar o filho, e aí na hora que cruzar, eu vou já combinar o A com A, 3 sobre 4A, mais 4 sobre 4A. E aqui, ó, do outro lado, eu vou ter o B, que é 1 sobre 4B, mais 0 sobre 4B. Isso aqui eu já vou ignorar, porque é zero, não vai ajudar em nada, não. Só que tudo vai ser dividido por 2, porque cada pai passa a sua metade. Então, como resultado, eu vou ter o quê? 3 mais 4 dá 7. Era para ser 7 sobre 4, mas como aqui está dividido por 2, então 7 sobre 8A, mais 1 sobre 8B, porque eu tinha 1 sobre 4 dividido por 2, 1 sobre 8. Então ficou o quê? Eu omito B e fico com 7 oitavos de AB. Então terminamos o primeiro. E aí, você acertou? Se eu tiver apagado... Então vamos começar agora a letra B. Na letra B, eu vou cruzar o indivíduo 3 quartos de A. E se ele é 3 quartos de A, quanto que sobra aqui? Quanto que falta para completar 4 quartos? Mais 1 quarto de B, que foi omitido aqui, ó. E ele vai cruzar com quem? Ó, não multiplicação, é cruzamento aqui, ó, esse x, tá bom? Ele vai cruzar com os 5 oitavos de A, mais, se são 5 oitavos, faltam quanto para fechar 8? 3 oitavos de B, que foi omitido. Ok? Então, se a gente tem 8 pedaços e pegou 1, 2, 3, 4, 5, faltam 1, 2, 3. Ok? Só que agora a gente não pode cruzar ainda, porque não está na mesma base as frações. Aqui está 4, aqui está 8. Para a gente resolver isso é muito simples. É só a gente multiplicar pelo número que não altera nada. Se a gente multiplicar 3 quartos por 1, fica quanto? 3 quartos mesmo. Só que 1 pode ser muitas coisas. 1 pode ser 7 sobre 7, igual a 1. 9 sobre 9, igual a 1. E também, concordam comigo que 2 sobre 2 é igual a 1? Então, se a gente multiplicar por 2
sobre 2. E aqui também por 2 sobre 2. Vai ficar aqui, ó, 6/8 de A mais 2/8 de B. Aí a gente vai poder cruzar com 5/8 de A mais 3/8 de B. Porque a gente multiplicou por 1, ó. O 1 não muda nada. 1 vezes 50 é igual a 50. 1 vezes 7, ó, igual a 7. Então, e 2 sobre 2 é igual a 1. Então a gente não mudou nada aqui, ó. Continua a mesma equação. Vamos cruzar agora e gerar o filho. E aqui a gente vai dividir por 2, porque cada pai só passa a metade, né? Então vamos formar aqui embaixo 6 dividido por 8, só que é dividido por 2, então fica 6 dividido por 16A, mais 2 dividido por 16B, mais 5 dividido por 16A, mais 3 dividido por 16B. Agora eu vou juntar o A com A. 5 mais 6 dá 11 16avos de A, mais 2 mais 3, 5, 16avos de B. Será que a gente fez tudo certo? Vamos verificar. 5 mais 11 dá 16. Então, ó, aqui são 8. Ó, tá. Então, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fatias. Vão faltar quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 mais 11, 16, fechou. Só que aqui, ó, eu vou ter que omitir o de menor proporção, menor composição genética, 16AB. Então, chegamos no resultado da letra B. Então, vamos para a letra C. Se você não fez ainda, é melhor pausar o vídeo, quebrar a cabeça, aprender e depois a gente confere juntos aqui. Então, a gente tem 3/4 de AB. Então, são 3 sobre 4 de A mais 1 sobre 4 de B. Isso vai cruzar com o indivíduo 7/8 de B, mais falta 1/8 para fechar de A que foi omitido. Beleza. Problemas aqui? Sim, não está na mesma base. A gente já viu que se a gente multiplicar por 1, que pode ser 2 sobre 2, por exemplo, isso ficaria 6/8. E olha só coisa interessante. A gente pegar uma pizza, ó, e partir ela em 4 pedaços e pintar 3 de azul e 1 de vermelho, dá exatamente no mesmo que se a gente tivesse partido essa pizza em 8 pedaços e em vez de a gente pegar 3 de azul, a gente pegasse então multiplicado por 2. A gente tem o dobro de pedaços, 6 azuis, em vez de 1 vermelho, 2 vermelhos. Exatamente a mesma coisa, escrito de uma forma diferente. Então, 6/8 de A. Então, 2/8 de B. Multiplica em cima e embaixo. Vou estar cruzando, esse x não é de multiplicação, é de cruzamento, com 7/8 de B, mais 1/8 de A. Na hora de eu gerar o descendente, né, cada pai passa metade, eu vou dividir tudo por 2, para não ter uma combinação que não fique, senão se eu não tiver essa divisão, o correspondente à meiose, eu vou ficar com 2 pizzas em vez de uma pizza só, vai dar problema, vai ser maior que 1, maior que 100% o resultado.
Então vamos fazer isso. 6 sobre 16A mais 2 sobre 16B mais 7 sobre 16B mais 1 sobre 16A. Agora eu vou juntar com A, vai ficar 6 mais 1, 7 sobre 16, a base é a mesma, posso somar. A mais 2 mais 7 vai dar 9 sobre 16B. Será que acertamos? Quanto que dá 7 mais 9? Dá 16. Então, a gente tem uma pizza completa aí. A gente fechou na proporção de 100%. Só que, como é que a gente reescreve isso? 7, 16, AB? Não, né? Isso aqui está errado. Por quê? O de maior proporção é o B. Então, na verdade, vai ser 9 sobre 16 BA. Embora em algumas associações sempre se preconize colocar, por exemplo, quando é bovinos e você tem uma raça de origem taurina e outra de origem zebu, tem muitas associações que preconizam você sempre colocar o grau de sangue taurino. Mas o mais correto, o jeito que eu prefiro ensinar para vocês é colocar o de maior proporção, tá bom? Vocês, sobre certo e errado, vocês têm que olhar muito, igual eu falei, sobre usar o termo grau de sangue ou o termo composição genética. Você tem que olhar com a comunidade com a qual você está se comunicando e comunicar da forma mais correta possível com aquela comunidade, da forma mais clara, né? Quem gosta da mãe aí, levanta a mão. Até hoje, ministrando há vários anos essa disciplina, nunca teve um aluno que não levantasse a mão quando eu fiz essa pergunta, né? Mas você sabe o que é o efeito materno? Né? Olha só que coisa interessante. Nessa foto, por exemplo, tem uma mãe que é uma porca, né? Tá levando os filhotes tudo para o meio do asfalto, né? Será que a qualidade materna dela é boa? Será que ela é uma boa mãe? Né? Essa outra aqui está mais preocupada com a lama do que com os filhotes, né? Então, o que é o efeito materno? Né? A capacidade reprodutiva e de criação das fêmeas, né? É muito importante para a viabilidade de qualquer sistema de produção animal. Por exemplo, em suínos, o número de leitões que uma matriz consegue parir vivos, né, e após parir, o cuidado que ela tem com os filhotes, até o desmame, está ligado em parte aos genes que ela carrega. Então, quanto melhor esse efeito materno, maior será o número de leitões desmamados e a qualidade com que eles serão desmamados. Né? Então, o principal para a gente entender o que é efeito materno que muitas vezes a gente faz avaliação genética e não avalia só o efeito genético do animal. A gente pode avaliar, por exemplo, o efeito genético da mãe desse animal sobre o desempenho desse animal. O que isso quer dizer? E também pode ser, tem um outro tipo de efeito que é chamado de efeito permanente materno, que é o efeito ambiental sobre essa mãe que faz ela ajudar o filhote a desenvolver mais ou menos. Uma das principais características que está relacionada ao efeito materno é a a quantidade de leite, por exemplo, a qualidade, né? Essa capacidade de amamentar os seus filhos. Então, essa é uma das principais características que uma mãe pode ter, tanto na parte genética dela, quanto na parte do ambiente, influenciar ela a aumentar ou diminuir isso, que vai impactar diretamente no desenvolvimento dos filhotes dela, né? Como eles vão desmamar, principalmente. Quando a gente pega, por exemplo, bovinos e testa efeito materno para o sobreano, por exemplo, geralmente o impacto é pequeno, mas quando a gente pega e testa ele para o desmame, o impacto é muito grande no desmame de bezerros, né? Então, o que é esse efeito materno, que pode ser ambiental ou genético? Diferente não é aquela genética, quando a gente fala em efeito materno genético, não é aquela genética que essa mãe passa, por exemplo, para o filho dela. A gente está falando da genética que ela recebeu
da mãe dela e até mesmo do pai dela, mas que essa genética, e que não expressava no pai dela, é claro, essa genética passou para ela, tanto da mãe dela quanto do pai, e o fato dela ter essa genética boa para produzir leite, por exemplo, fez com que o filho dela desmamasse mais pesado. Entendeu o que eu quero dizer? Que não é os genes que ela passou para o filho que fazem ele ganhar mais peso e aproveitar melhor o leite. Quando eu estou falando de efeito materno, e na parte genético materno, eu estou falando dos genes que fazem essa mãe ajudar o filho a desenvolver melhor. E quando eu falo permanente materno, é, por exemplo, os fatores ambientais que fizeram essa fêmea estar mais ou menos estressada e que podem influenciar, por exemplo, nessa produção de leite ou nesses cuidados que ela tem com os filhotes. Em, em, em ficar próximo deles, proteger de vento. É muito comum em bovinos, né, principalmente zebu, né, você vê um comportamento da matriz muito protetivo em relação aos filhotes, né? Quanto ao DNA mitocondrial, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele deposita o material genético dele dentro do óvulo, né? E aí ocorre a formação do zigoto, mas nenhuma organela do espermatozoide é passada para esse zigoto. As organelas, as mitocôndrias presentes no zigoto sempre são provenientes do óvulo. Isso é uma característica bem interessante, principalmente para testes de DNA, para você averiguar da onde vem essa linhagem materna. Olha só que interessante, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Está vendo esse heredograma aí embaixo? Vou perguntar qual que é o animal mais velho, mais antigo, que tem o mesmo DNA mitocondrial que o indivíduo marcado com X. Lembrando que quadrados representam machos e bolinhas representam fêmeas. Então, você já parou para pensar? Ó, tem gente que já respondeu que esse aqui, ó, que é o mais velho, que tem o mesmo DNA mitocondrial. Aí fala assim, não, mas espera aí, essa mãe passou a mitocôndria para esse aqui, passou para esse, para esse, para esse. Será que é? Aí essa fêmea aqui, ó, passou para esse macho. Mas o macho, desculpa, não passou para nenhum desses filhos aqui, porque quem passa é a fêmea. Então, o DNA mitocondrial mais velho, que corresponde ao mesmo DNA mitocondrial que o X, e a gente tem certeza, é essa mãe aqui, ó. Isso é interessante porque há um tempo atrás tinha uma associação que já tinha livro fechado, ela não aceitava mais, vamos supor, o registro de animais que tivessem características da raça, mas que você não tivesse registro deles, né? E aí várias pessoas utilizaram o sêmen de um touro que era um dos touros mais utilizados dessa raça. E aí uma vez fizeram um teste de DNA mitocondrial desse touro e descobriram que o DNA mitocondrial dele era proveniente de uma outra raça. Então ele tinha todas as características, é quase como se aprendeu sobre cruzamento absorvente. Ele tinha todas as características de ele tinha todas as características não dessa esse único aqui animal, ó, era de uma raça. Vamos pôr a B. E aqui é A, A. E aí isso foi acontecendo por várias gerações. Então até a mãe dele, se você pegar a linhagem toda materna, sempre mãe, 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 quando você chegar aqui, ó, você vai ver que era de uma outra raça. E ele, inclusive, esse animal, para os filhos dele, ele não vai passar esse DNA mitocondrial. Mas quando veio, muita gente questionou sobre se ele continuaria na associação ou não, se o que aconteceria. Muita gente acabaria processando o dono do touro, daria muito problema, né? A questão de que, e aí, será que então os filhos dele, se ele não é um touro de origem,
Ele é um puro, então, por cruza, né? Já que você sabe que na origem dele ele tem algum indivíduo de uma outra raça. Então, você continua aceitando os filhos desse animal? Se não, olha o problema que isso gerar, que era um dos animais com maior compra de sêmen que tinha nessa raça. Então, surgiu uma complicação aí, mas é interessante você ter o DNA mitocondrial para você verificar. Talvez se tivesse verificado isso mais cedo, se tivesse isso antes, essa linhagem talvez não teria continuado. E, mas surge também uma outra questão. Se o touro é tão bom, é tão utilizado, por que a gente vai preocupar tanto com isso, né? Então existe uma questão também aí menos pragmática, um pouco política, quando se preocupa muito com a raça, né? Agora nós vamos fazer o intervalo e voltamos na segunda parte falando sobre heterose.